Paz de Cristo, queridos, glória a Deus. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Muito bom estarmos aqui, muito bom estarmos no mesmo coração, no mesmo propósito de oração, de intercessão, de busca pelo Senhor. Nós agradecemos a Deus porque Ele é um Deus fiel e a fidelidade do Senhor nos constrange, a fidelidade no Senhor nos traz para perto dEle e nós somos atraídos por essa fidelidade, nós somos atraídos pela presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E nesse tempo nós estamos meditando na palavra de Deus, estamos estudando, estamos nos debruçando, estamos inclinando nosso coração para entender, para sermos tocados pelo Senhor nos ensinamentos que Ele nos fornece através das parábolas. E nesse tempo nós estamos, essa semana, nesses 2 dias, estamos meditando na parábola da ovelha perdida. Como eu já disse, ela é um complexo de 3 parábolas: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Semana que vem vamos estar falando um pouquinho sobre a dracma perdida e na outra semana sobre o filho pródigo, se Deus permitir. Então eu quero que você preste bem atenção nessas 3 parábolas, porque são lições importantes, são situações importantes que nós precisamos entender e nós precisamos colocar a nossa vida, inclinar o nosso coração para que o Senhor ministre e fale ao nosso coração. Na parábola da ovelha perdida, nós vemos aqui em Lucas 15 que esse pastor tinha 100 ovelhas. Uma das ovelhas se perdeu, uma das ovelhas ela se afastou do rebanho. Possivelmente essa ovelha ela estava pastando, eles estavam juntos ali e ela se afastou um pouco e ela deixou de acompanhar as outras ovelhas, ela deixou de seguir as outras ovelhas, deixou de ouvir a voz do seu pastor. Isso foi o suficiente para que essa ovelha se perdesse. Uma ovelha que não está perto de outras ovelhas, que não ouve a voz do seu pastor, ela está perdida. Ela não consegue sozinha voltar para casa, ela não tem esse senso de direção, de encontrar a sua casa de volta. A gente pode entender que Deus coloca alguns atributos em alguns animais, em outros animais ele não coloca. Por exemplo, o cão, ele tem um faro muito aguçado, pelo cheiro ele consegue encontrar o seu dono, pelo cheiro ele consegue encontrar uma pessoa. Os cachorros aí são usados em buscas, em caças, e eles têm aí um faro muito aguçado, eles têm uma inteligência olfativa muito grande, e isso é uma característica do cachorro. O gato, por exemplo, quando eu era criança, a gente brincava de fazer isso. A gente pegava o gato, colocava numa caixa fechada, levava ele para longe. Quando passava um tempo, o gato voltava para casa. Coisa de criança, gente. Hoje eu sei que era errado, que não se deve fazer isso, mas todos os gatos que a gente fez isso voltou para casa. Como é que esse gato conseguia encontrar a casa se ele estava numa caixa fechada e a gente levou ele para um outro lugar e ele chegou em casa? Então são particularidades que Deus colocou em cada animal, e a ovelha, Deus não deu nenhuma dessas particularidades. Ela não consegue voltar para casa, ela não tem o olfato aguçado de poder cheirar e chegar em casa de volta. Então uma ovelha, quando se afasta do rebanho, quando deixa de ouvir a voz do seu pastor, ela está perdida. E é justamente isso que esse pastor, ele tem o desafio de fazer, resgatar essa ovelha perdida, essa ovelha que não tem condições de voltar para casa, essa ovelha que não vai encontrar o rebanho facilmente, e ela, além de tudo, ela se torna uma presa fácil. Ela se torna uma presa fácil para os seus predadores, para os lobos, ursos, leões.
ela é uma presa fácil. Então, se ela não for resgatada, se ela não for encontrada, ela pode se tornar alimento na mesa de um dos seus predadores. Ou ainda, pelo fato dela ter uma péssima visão, um péssimo olfato, um péssimo senso de direção, ela pode cair no precipício, ela pode morrer. Então, esse pastor sabia que tinha pressa de encontrar a sua ovelha amada, a sua ovelha querida. Quando a gente olha para essa parábola, a gente entende o coração desse pastor. A gente entende o que está passando por esse coração. Ele tinha uma ovelha, no meio de 100 ovelhas, uma das suas 100 ovelhas se perde e ele sente a necessidade de ir encontrar essa ovelha. Nas 3 parábolas, nós vamos falar de valores. Nas 3 parábolas, nós vamos falar de algo que é valioso para alguém e esse alguém perde. Esse pastor perdeu um valor. Uma ovelha é um animal caro. Uma ovelha, ela produz as suas riquezas, ela produz ali o seu lucro para aquele pastor. Tem a sua lã, tem também a sua carne. Então, essas ovelhas, esse rebanho é um rebanho lucrativo para o seu pastor. Então, uma ovelha que se perde é um valor que esse pastor perdeu. Então, queridos, dentro desse contexto da ovelha que está perdida e do pastor que perdeu algo valioso para o seu rebanho, nós nos encontramos. Nós somos como essa ovelha. Quando nós nos afastamos do rebanho, quando nós nos afastamos da congregação, quando nós nos afastamos desse convívio, querido, nós fatalmente estamos destinados a nos perder. Observe, nós somos comparados como ovelhas. Ninguém consegue viver longe do rebanho, longe do seu pastor. Uma ovelha longe do seu rebanho, uma ovelha longe do seu pastor, é uma ovelha perdida. Não existe crente sem igreja. Não existe crente que consiga caminhar sem a presença da igreja na vida dela. E eu não estou falando agora da congregação A, da congregação B, porque nós tivemos um tempo atrás a pandemia, mas a igreja continuou existindo, a igreja continuou atuando, a igreja continuou assistindo as pessoas. Então, nós, quando falamos em igreja, não estamos falando obrigatoriamente na presença daquela pessoa ali constante, permanente em uma congregação, mas estamos falando dessa pessoa estar ligada, está vinculada ao rebanho, ao cuidado de um pastor. E essa é a função da igreja. A igreja protege, a igreja ensina, a igreja instrui, a igreja ela acolhe, a igreja aquece. É muito difícil alguém derrubar uma igreja, mas é muito fácil um inimigo tocar em uma ovelha que está longe do rebanho, que está longe do seu pastor. Nós não podemos ser independentes. Nós, como ovelhas, que a Bíblia nos compara, assim como o salmista Davi, o rei Davi, ele se diz como uma ovelha, quando ele declara que o Senhor é o pastor dele. Nós somos ovelhas. Nós não podemos andar longe do rebanho. E nós temos um valor. Você tem um valor. Você tem algo em você que Deus dá um valor tremendo para você. Então, todas as vezes que uma ovelha se perde, Deus envia um pastor para ir resgatar essa ovelha, para ir buscar essa ovelha. Observe que nós temos mais 2 parábolas e nós vamos lidar com diferentes formas de pessoas que se perdem. Então, quando agora nós estamos falando em uma ovelha perdida e nós estamos entrando no contexto da parábola, aonde Jesus estava falando a publicanos e pecadores, e o publicano é aquele judeu que se afastou
todo o povo de Israel. É aquele judeu que deu um passo atrás e se associou ao Império Romano, e ele agora é um cobrador de impostos. Lembra de Mateus, que Jesus buscou Mateus e ele era um publicano? Possivelmente esse número de publicanos que estava parando para ouvir Jesus era por causa de um dos discípulos de Jesus ser um ex-publicano. E está ali, então, naquele momento, fazendo parte de um discipulado direto de Jesus, está caminhando com Jesus, ter sido chamado por Jesus para caminhar, uma vez que o povo judeu, e aí vamos falar dos fariseus, vamos falar aí dos saduceus, esse clero judaico aí, eles repudiavam os publicanos, porque os publicanos agiam contra o seu próprio povo. Então, quando Jesus está falando nesse contexto dessa parábola, ele sabe muito bem o que ele está falando, que a ovelha perdida se afastou do seu rebanho. Então ele compara ali os publicanos a essa ovelha perdida que se afastou do rebanho. E qual é esse rebanho? O povo judeu, o povo de Israel. Então ele está falando que há um pastor que tem preocupação com aquele rebanho, com aquela ovelha perdida, com aquela ovelha que se afastou, com aquela ovelha que hoje é chamada de pecador, que rouba, que vai extorquir. E nós vemos ainda nessa história a história de Zaqueu. Um pouco mais à frente você vai ouvir a história de Zaqueu. E o que aconteceu com a vida de Zaqueu? Zaqueu, um publicano, cobrador de impostos, também teve a sua vida transformada. O pastor Jesus entrou na casa da ovelha perdida Zaqueu, resgatou Zaqueu de volta para o seu rebanho. Observe que resgatou Zaqueu para o seu rebanho, não para o rebanho de Israel, mas para o seu rebanho. E é isso que Jesus veio fazer, chamar ovelhas para o seu rebanho, buscar as ovelhas perdidas para o seu rebanho. E nesse contexto de ovelhas perdidas, entra eu, entra você. Entramos quando fomos alcançados por Jesus, entramos quando fomos resgatados por Jesus, entramos quando fomos salvos por Jesus, entramos quando Ele transformou as nossas vidas. Nós somos o exemplo de que o bom pastor se importou conosco, nos resgatou, nos buscou, nos curou e transformou a nossa vida e nos colocou em um lugar seguro, em um rebanho seguro chamado igreja, chamado corpo de Cristo. E nós somos cuidados, nós somos amados, nós somos curados, nós somos conduzidos, nós somos ensinados. Esse é o amor do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Esse pastor te ama, esse pastor chamado Jesus se importa com você. Esse pastor, ele reconhece o valor que você tem e ele trabalha em seu favor. Talvez hoje você precise entender que você é valiosa, que você é valioso para o Senhor. Mas talvez hoje você precise entender que talvez aquela pessoa que você não tolera a convivência com ela, você não aguenta aquela pessoa pelos erros que ela comete, ela é amada pelo Senhor. Ela importa para o Senhor. Quais as pessoas que estão à sua volta que te incomodam? Os publicanos incomodavam muito os judeus. Os publicanos eram vistos com péssimos olhos pelos judeus. Quando a gente assiste o The Chosen, quem já viu aí o The Chosen, assista. Se você não assistiu, você vai ver aí o chamado de Mateus e você vai ver como esse cabra precisava se esconder para poder cumprir o seu trabalho, mas também podemos ver o amor de Jesus indo buscar aquela ovelha perdida.
esse amor tem que ter no meu e no seu coração. Aquelas pessoas que mais tiram você do sério, aquelas pessoas que mais te irritam, aquelas pessoas que você às vezes repudia pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pela forma como ele tem agido na sua família, seja na sua casa, na sua família, seja no seu trabalho, no seu ambiente escolar. Essas pessoas são ovelhas perdidas. Elas precisam ser amadas, elas precisam ser resgatadas. Como é que faz isso? Como é que nós podemos alcançar essas ovelhas? Amando, reconhecendo o valor que cada uma dessas pessoas tem. Eu estava ouvindo uma ministração esses dias e essa ministração me trouxe uma reflexão muito grande. E o pastor, ele perguntava assim, ele fazia essa pergunta: quando uma prostituta é chamada de irmã? Quando é que você pode chamar uma prostituta de irmã? E eu repasso essa pergunta para você. Quando é que você vai chamar uma prostituta de irmã? Obviamente, no nosso contexto, na forma como nós vivemos, na forma como nós caminhamos, quando aquela prostituta se converter, mudar a vida dela, então ela é uma ex-prostituta, ela vai ter um testemunho de conversão, aí sim ela se torna a minha irmã. É assim? Não. O que esse pastor estava dizendo é que quando você olha para a prostituta, ela já é a sua irmã. Por quê? O sacrifício de Jesus na cruz já foi pela vida dela, ela já foi comprada, os pecados dela já foram perdoados. A única coisa que ela precisa saber, que ela ainda não sabe, é sobre esse amor, sobre esse sacrifício e que ela é sua irmã, que o pai dela é o mesmo do seu. Ela só precisa confessar os seus pecados, reconhecer que Jesus Cristo é Senhor dela, então ela já é a sua irmã. E quando a gente trata os pecadores dessa forma, quando a gente vai conversar com os pecadores dizendo para eles: olha, você é meu irmão, você é minha irmã, nós temos o mesmo Pai, Ele te ama, Ele enviou o Filho dele para morrer por mim, por você. Você não precisa viver essa vida que você está vivendo, porque existe alguém que te ama, alguém que pagou o preço para que você tenha vida e vida em abundância. E quando essa pessoa, então ela toma ciência disso, que ela já é sua irmã, que ela tem um pai, então a vida dela é transformada por reconhecer, por saber que Deus a ama e que Jesus já morreu por ela. Então, queridos, na história da ovelha perdida, aquela ovelha talvez pudesse olhar para ela e falar assim: eu não faço parte mais do rebanho, eu não tenho ninguém que me ame, eu fui abandonada, eu estou perdido e agora eu estou aqui. A minha sina, o meu destino é a morte, eu vou morrer, seja de um jeito, seja de outro, não tem mais jeito para mim. Mas aquela ovelha encontrou um pastor fiel, um pastor responsável, um pastor que não despreza uma ovelha no meio de 100, 1%, mas é valiosa, e aquele valor daquela ovelha ele precisava trazer de volta. E as ovelhas perdidas estão à minha volta, estão à sua volta, e elas precisam saber que elas são amadas e elas precisam ser encontradas por Cristo. E eu e você seremos os instrumentos, somos os instrumentos nas mãos do Senhor para falar desse amor, esse amor que cura, esse amor que transforma, esse amor que restaura. Que nesse momento a sua vida possa estar sendo chacoalhada pelo Espírito Santo. Que nesse momento o Espírito Santo possa estar abrindo os seus olhos para pessoas que estão à sua volta, para as ovelhas perdidas. E como eu disse, muitas vezes essa ovelha perdida é alguém que você não suporta.
mas que o Senhor vai encher o seu coração de amor, o Senhor vai encher o seu coração de graça para amar essas ovelhas, e elas vão ser alcançadas, vão ser restauradas e vão se ajuntar ao rebanho, ao aprisco, à igreja. Que o Senhor nos use para resgatar as ovelhas perdidas. Orar por um pai, orar por um filho, orar por um ente querido que está afastado dos caminhos do Senhor é justo, é digno, é necessário, mas é fácil. Orar por aqueles que te perseguem, orar pelos seus inimigos, amar os seus inimigos, amar aqueles que te prejudicam, isso requer entendimento do teu chamado, de quem você é e de quem essas pessoas são em Cristo e elas ainda não conhecem, não sabem, e é nosso dever levar esse amor a essas pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te faça um instrumento nas mãos do Senhor, que Deus te faça um instrumento para resgatar centenas e milhares de ovelhas que estão perdidas e precisam voltar ao rebanho, precisam ser curadas, e que você seja esse instrumento em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.